Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História, fazendo a revisão sobre a República Velha. Vamos estudar agora, fazendo um resumo do que nós já vimos. Então, nessa segunda imagem aí, vocês estão vendo o coronelismo. O que foi o coronelismo, né? Como era, por que foi chamado dessa forma? O coronelismo, ele era desse jeito, né? Porque foi uma política presidencialista brasileira que foi sustentada pelos grupos econômicos mais importantes de cada estado. Os chefes políticos locais, eles eram chamados de coronéis. Eles controlavam o voto na sua região, que eram forçados a votar, né? As pessoas eram forçadas a votar no candidato do seu coronel, que o coronel apoiava. Então, esse período ficou chamado como coronelismo, porque eles eram obrigados a votar em quem o coronel quisesse. Vamos ver mais uma imagem. Nós temos aí voto de cabresto, oligarquia, elites e eleições. Vamos ver cada uma delas. As imagens estão aí da forma como as palavras também estão dispostas. Então, nós temos aí o voto de cabresto, nessa primeira imagem, onde um coronel está puxando, né, como um cabresto, um eleitor. Então, o que foi o voto de cabresto, né? Esse voto de cabresto foi dado, né, na época do coronelismo, das pessoas tinham que votar no candidato que o coronel queria. Depois nós temos a oligarquia. As oligarquias, né, são grupos econômicos que comandavam a economia e sustentavam a política em cada estado. Vocês estão vendo uma mão, né, controlando aí a política, né, em cada estado. Depois nós temos aí as elites. O que eram as elites? Eram Eles indicavam os candidatos à presidência. Era isso que as elites faziam, né? Aquelas pessoas que tinham o maior poder. Elas é quem indicavam, né? Não era qualquer um que poderia ser o presidente. Depois nós temos eleições. Temos aí 4 imagens bem juntinhas, né? Como eram as eleições. Hoje, na verdade, né? Essas eleições são bem diferentes do que eram antigamente, né? O voto, por exemplo, hoje é secreto, mas antes não era, né? O voto era aberto, onde na primeira imagem mostra que o candidato, que o coronel obrigava ele a votar, então não era. E outra coisa, as mulheres não podiam votar naquela época. Então hoje é diferente, a relação é diferente, né? O processo é diferente, eles vão fazer todo o seu discurso, temos os debates e aí o voto sendo secreto, onde homens e mulheres podem votar. Depois nós temos os coronéis, temos a imagem, a última imagem dos coronéis, né, todos sentados, dispostos. O que seriam esses coronéis? Eles eram chefes políticos locais, eram eles que comandavam. Eles é quem aí fazia valer uma eleição, porque através deles, né, pessoas influentes, é que determinado candidato poderia ter muitos votos. Bem, vocês irão realizar a atividade na página 180 do livro de reforço. Vocês vão ter primeira, segunda e terceira questão. Deem uma olhadinha no material de vocês para poder responder as atividades. Está bem facilzinho. Depois vocês mandem para mim para que eu possa corrigir. E até a nossa próxima aula.